Mas aqui, entre as faixas, existe uma pegadinha, porque às vezes a pessoa fica ali lutando, fazendo hora extra para poder se enquadrar na faixa de cima e acaba batendo com a cara na porta lá da Caixa e conseguindo um crédito até mais baixo. As novas taxas de juros do programa Minha Casa Minha Vida estão valendo. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre cada uma delas. Inclusive uma pegadinha nas faixas de renda que fazem com que pessoas que ganham menos financiem mais do que pessoas que ganham um salário até ligeiramente superior. Mas antes disso, queria pedir uma ajuda para vocês, deixando a sua curtida aqui embaixo nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu posto para vocês todas as semanas aqui nos vídeos do canal. Bom, no vídeo que eu publiquei há 2 semanas atrás, eu mostrei para vocês todas as regras atualizadas sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Naquele momento, a gente tinha um decreto, mas elas ainda não tinham sido implementadas. Mas agora sim, elas estão valendo e eu vou inclusive mostrar algumas simulações de financiamento para você aqui, mostrando alguns exemplos do quanto determinadas rendas conseguem aprovar em um financiamento. Bom, sem demoras, vamos à tabela de novas taxas de juros por faixa de renda. Bom, aqui nós temos uma diferença entre a região Norte e Nordeste e o restante do país. Faixa 1 é dividida em 2 partes, na faixa 3 nós temos 3 divisões e na faixa 3 e na faixa 4 é uma só para cada um. Destaque aqui, né? A faixa 1 agora vai até 2.850, antes era 2.640. A faixa 2 vai até 4.700, antes era 4.400. E a faixa 3 nós temos até 8.600, antes era até 8.000. E é claro, nós temos a inclusão da faixa 4 que vai para famílias de até R$12.000, que na nomenclatura do programa é considerada classe média. Aqui nós temos as variações de acordo com a faixa de renda, você pode avaliar aqui a sua família, lembrando novamente que aqui a gente está falando de renda bruta, é tudo aquilo que recebe antes dos descontos. Isso você consegue ver todos os recebimentos que você tem lá no seu Lerite, no seu Prolabore, na sua declaração de imposto de renda, dividido, né, pelo ano, a gente vai ter esse valor aqui e você vai se ver em qual dessas faixas aqui você vai se enquadrar. E aqui nós temos as faixas de renda. No vídeo lá de 2 semanas atrás, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, eu falo inclusive sobre esta alternativa, né, que seria o próprio Procotista, que tem taxa de juros de 8,66%, e também falo aqui da taxa do SBPE, que também é muito próxima, de 10,02%. Então aqui não é nada absurdo, né? A diferença vai ficar para no valor da entrada, que aqui nós estamos falando de uma entrada de 20%, no SBPE é 30%. Mas aqui, entre as faixas, existe uma pegadinha, porque às vezes a pessoa fica ali lutando, fazendo hora extra para poder se enquadrar na faixa de cima e acaba batendo com a cara na porta lá da Caixa e conseguindo um crédito até mais baixo. Inclusive, tinha um cliente meu que, quando nós iniciamos o processo dele de aquisição de terreno e construção, ele tinha uma renda um pouquinho abaixo do que seria esse valor aqui. Ele tinha um salário de R$4.300. Só que aí ele acabou passando para 4.450. Teve um pequeno aumento aqui e acabou fazendo com que ele se desenquadrasse da faixa 2 e fosse para a faixa 3. E aí acontece algo parecido com o que eu vou mostrar aqui. Aqui nós temos uma simulação, todas elas de R$260.000, 420 meses, a pessoa com mesma data de nascimento. Eu estou fazendo uma simulação com tudo igual. Cota máxima de financiamento de 80% e aqui nós temos este valor de entrada e aqui nós temos a prestação, R$1.400. O que acontece? Aqui nós temos a pessoa que está na última faixa da faixa 3, né? É engraçado de falar, mas é isso mesmo, com uma taxa nominal de 6,5%, ok? E aqui, beleza, né? O valor do financiamento, o valor do subsídio. Agora, 4.700. Essa renda passa para 4.701. Somente R$1 de diferença. O que acontece aqui? Desanda tudo. Ela perdeu o subsídio, que era pequeno, mas existia. O valor da entrada passou de 88.000 para R$107.000. Então o valor do financiamento ficou muito maior. E aqui acabou, né, mantendo a mesma prestação, porque o limitante deste financiamento é o valor da prestação. E aqui nós temos o juro nominal de 7,66 contra
6,5 que nós tínhamos aqui. Então, desse jeito, a gente consegue ver que nem sempre a pessoa que ganha mais é a pessoa que consegue financiar um valor de imóvel maior, às vezes precisa dar uma entrada. Então, você mesmo pode controlar, principalmente se você está ali no limite da faixa, evita fazer hora extra, né? Ou conversa com o seu chefe ali para jogar suas horas extras no banco de horas e pagar no mês seguinte, para que você consiga obter até uma melhor condição no seu financiamento. E aí, só para a gente ter como parâmetro, quando eu olho essa mesma pessoa, né, qual que é a renda que ela precisa ter para ter o valor da entrada, né, e o valor do financiamento parecidos com a primeira simulação, tá vendo? 88.170 aqui, mais ou menos, só que aí a gente precisa tomar cuidado aqui com a prestação, tá? Taxa de juros mais alta, a pessoa precisa sair dos 4.701 que nós simulamos para 5.270 para conseguir financiar o mesmo valor daquela pessoa que ganha 4.700. Então o salto é bem grande e acaba atrapalhando algumas pessoas ali que se enquadram. Se, por exemplo, tem pessoas que acabam até pedindo para postergar uma promoção para poder se enquadrar, né? Mas aí vai de cada um. Eu não acho que isso vale a pena, mas o que pode ser feito é antecipar esse processo de financiamento, tentar agilizar ao máximo para que você não seja prejudicado por conta de um detalhe como esse, que é a mudança na sua faixa de renda. Mas além dessas mudanças que nós tivemos nas faixas de renda e, consequentemente, taxas de juros e inclusão da faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, nós tivemos alterações também no valor da entrada, né? Alguns tipos de imóveis ficaram com entradas muito mais elevadas. E sobre isso eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal, então fica ligado nos próximos conteúdos que também vai ter mais informação sobre o Minha Casa Minha Vida. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar você em todo esse processo. Desde o planejamento, para garantir que você tenha toda uma facilidade ao longo de todo o processo de aquisição e financiamento desse imóvel, passando pela análise detalhada do imóvel ou no projeto para aqueles que estão financiando a construção, também falando para você quais são as taxas que você vai pagar, impostos, tudo que envolve os custos desse processo inteiro, inclusive os custos bancários, e finalmente o apoio e suporte que você vai precisar para conseguir a aprovação do seu financiamento na melhor condição possível, de acordo com estratégias como essa aqui que eu acabei de falar nesse vídeo. E o melhor, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para conhecer mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. E se você tiver alguma dúvida sobre o processo de aquisição e financiamento do imóvel, inclusive do Minha Casa Minha Vida, deixa ela aqui nos comentários. Eu faço o melhor para responder vocês no melhor tempo possível. Eu costumo responder todas as perguntas. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, novamente eu peço que vocês se inscrevam, deixem a sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhe ele para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.